Bem-vindo a todos. A gente vai, então, agora chamar a nossa primeira palestrante, que é a Juliana Guitel. Vou trazer um pouquinho aqui da bio dela e do título da palestra também, que é Alimentação Viva, um Caminho Espiritual. A Juliana, então, ela é mãe, apaixonada pela natureza, e após conhecer a alimentação viva e através dela deixar para trás várias doenças e 24 remédios que tomava por dia, entendeu que ensinar pessoas a mudar sua alimentação para uma forma mais natural e respeitosa com todos os seres era a sua missão. Desde 2016, criou um método exclusivo e ensina pessoas a melhorar sua alimentação, introduzir mais alimentos crus, germinados e diminuir os alimentos de origem animal. Hoje, com mais de 500 alunas ao redor do mundo, percebe o quanto a alimentação viva abre as conexões espirituais e está ligada a esse novo mundo melhor que desejamos construir. Que lindo, Juliana, seja bem-vinda. Que lindo, que potência. Bem-vinda. Gratidão. Eu já estou aparecendo, que eu estou no celular. Sim, sim. Bom dia, queridas. Bem-vindas à minha cruzinha viva. Um prazer estar aqui com vocês, nesse movimento lindo de conexão, de olhar para o nosso planeta, para o nosso ser. E hoje a gente vai trabalhar aqui com um humus. Eu não vou me apresentar, porque já fui muito bem apresentada. E queria só complementar que eu vivi um processo de cura muito lindo com a alimentação viva, porque eu tinha doenças, como, por exemplo, uma doença autoimune, considerada incurável e progressiva. Então, o que os médicos diziam é que os remédios só tinham a aumentar e eu não tinha qualidade de vida, vivia cansada, com dificuldade até para trabalhar, muitas vezes, cheia de dores em todas as articulações, tinha hipertensão, tinha infecção de urina constante, tinha falta de energia, e estava fadada a viver daí para pior, né, por ser uma doença que não tem cura. Mas ela pode não ter cura, mas ela tem remissão. Ela tem remissão, a gente pode deixar ela quietinha. E foi isso que a alimentação viva fez comigo. Ela calou uma doença dita incurável, progressiva, e há 7 anos eu não tomo mais remédio. Como ela disse, eu cheguei a 24 comprimidos por dia, né? Eu andava com uma farmácia na bolsa. Então, eu sou muito grata a esse alimento. E a partir do momento que eu entrei na alimentação viva, os meus canais para as conexões espirituais também abriram de uma forma que eu não tinha a menor ideia, sabe? De como seria isso. É muito poderoso esse alimento. Porque, como a Lara bem disse, é um alimento que traz o prana dentro dele, né? Então, ele é uma forma da gente trazer a energia cósmica, a energia do astro-sol para dentro da nossa vida, para dentro das nossas células. Porque quando a gente cozinha acima dos 42 graus, 45 graus, essa energia do sol, ela se dissipa do alimento. E quando a gente usa esse alimento nessas temperaturas mais baixas ou completamente frios, a gente tem esse prana entrando no nosso corpo através do alimento. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns ingredientes do meu alimento, exemplificando como que essa energia da saúde e da abertura de canais vem para a gente através desse alimento vivo. Então, gente, eu queria comentar também. Depois. Eu queria comentar também que hoje, nesse meu processo, né, de cura, eu vivi um processo de emagrecimento muito grande, que me trouxe de volta o meu corpo, né, do jeito que ele era. E eu passei a estudar muito a alimentação viva como um caminho de emagrecimento consciente. Um emagrecimento que não está voltado para ficar de biquíni tirando foto para o Instagram, né? Mas um emagrecimento para a gente voltar a se reconhecer, voltar, porque todos os excessos não são bons, e o excesso de peso também não é bom, né, para a nossa vida. Então, eu trabalho muito a alimentação viva dentro desse emagrecimento consciente, desse emagrecimento de
que volta, né, para a gente, que volta para um autorreconhecimento. Então, vamos lá. Bem, dentro do hummus, que a gente vai fazer aqui agora, uma receita super simples, mas poderosa e especial, e esse hummus eu vou explicar mesmo dentro da alimentação viva, de uma forma um pouquinho diferente, que é alguma coisa que eu fui percebendo ao longo da caminhada e criei. Bem, a primeira coisa, uma das bases da alimentação viva é a germinação. Então, se eu tenho aqui os grãos de bico germinados, que é a coisa mais linda, né? A gente vê a vida acontecendo na nossa cozinha. Eu tenho um alimento super potencializado. Eu pego aquele alimento e eu faço ele chegar no nível máximo de energia, de vitamina, de enzima, de nutriente que ele pode ter. Então, se eu usar um grão de bico sem germinar, eu estou desperdiçando a superpotência do grão de bico. E isso acontece com todos os grãos. Por isso que na alimentação viva, como a gente tem essa questão da busca da energia vital através do alimento, a gente usa todos os grãos germinados, tá? Então, esse processo é muito simples. Esse grão de bico ficou numa bacia com água durante 12 horas. Retiro essa água, lavo e coloco numa peneira. Ele veio para essa peneirinha aqui e ficou aqui mais uns 2 dias, sendo que eu lavava de 1 a 2 vezes por dia. Nesse processo aí, que levou umas 48 horas ao todo, esse grão nasceu, o broto, tá? Ele germinou, tem um narizinho aqui. E isso é uma das mágicas da alimentação viva. É uma das mágicas de fazer com que esse grão de bico germinado potencialize, por exemplo, os aminoácidos. Ele traz todo o potencial, então vai aumentar os aminoácidos. E qual aminoácido está exatamente nesse grão de bico? Um aminoácido muito importante que se chama triptofano. O triptofano, ele se converte depois, nos nossos processos metabólicos, em serotonina. Que é o quê, gente? O chamado hormônio da felicidade. Então, ele não é um hormônio, ele é, na verdade, um neurotransmissor, mas conhecido como hormônio da felicidade. Quando eu tenho um alimento com serotonina, essa serotonina super potencializada, a hora que isso absorvê-la no meu intestino, vai me dar condições energéticas, substrato, para eu ser uma pessoa mais alegre, mais feliz. E olha que legal quando eu tenho esse triptofano potencializado pela germinação. E o mais legal de tudo isso é que a nossa glândula pineal, no processo dela de trabalho, que é à noite, ela vai transformar também esse mesmo insumo, né, esse mesmo material que o nosso corpo usa, triptofano, para produzir a melatonina. E a melatonina é fundamental para o funcionamento da nossa glândula pineal, que é o nosso Wi-Fi, né, cósmico. Essa é a linha que conduz a alimentação viva para uma alimentação espiritual. A gente potencializa elementos que vão ajudar o nosso corpo a poder, por exemplo, fazer a glândula pineal trabalhar melhor. E o que é a glândula pineal? É o nosso canal cósmico. Então, a gente tem uma abertura quando a gente alimenta esse canal cósmico. Por outro lado, alimentos como o glúten, os laticínios, açúcar, carnes, eles são disruptores endócrinos. Eles vão atrapalhar todo esse trabalho do nosso intestino, que vai produzir a serotonina, da nossa pineal, que vai trabalhar na produção da melatonina, e vai ser esse canal. Então, olha que bonito a gente poder transformar, usar esse potencial que a Mãe Terra entrega para a gente através do alimento em um alimento supercondutor do divino. Então, o grão de bico, falamos dele. E aqui, a gente tem um alimento muito poderoso que vai no hummus, que é o gergelim, a pasta de gergelim, que é o tahine. O nosso cérebro, para que ele tenha um bom funcionamento, ele precisa de óleos, ele precisa de alguns óleos especiais, nosso cérebro precisa de gorduras. E o tahine, ele oferece uma gordura muito especial. Os grãos em geral.
Então, eu tenho, em primeiro lugar, a semente de cânhamo, que é a que mais ativa as nossas funções cerebrais. Depois eu tenho o alpiste. Se vocês olharem no meu material no Instagram, vocês vão ver que eu falo muito do leite de alpiste, porque ele é um potencializador do nosso cérebro. E o terceiro é o gergelim. Então, ele tem muito poder de trabalhar para que a gente tenha uma mente mais lúcida, para que a gente fuja de depressão, para que a gente fuja de ansiedade. E quando a gente está longe desses sentimentos que são bastante autodestrutivos, como ansiedade e depressão, a gente também está mais aberta para essa conexão espiritual. Porque uma pessoa que está ansiosa, ela tem dificuldade até de fazer uma meditação. Que difícil a gente meditar quando a gente está muito ansioso, né? A gente precisa meditar, mas se torna mais difícil. E quando a gente vai comendo esses alimentos que nos tornam mais baixo astral, depressivos, ansiosos, que vontade a gente tem de buscar outros caminhos, como yoga. Aí você vai fazer, você tem preguiça, você não quer ir, você falta. Então, a alimentação vai te dar a energia vital para você ter um corpo e uma mente que conseguem buscar, seja lá qual for o seu caminho, para você aumentar essas conexões espirituais. Então, vamos lá. Dentro dessa receita, a gente vai ter, então, 2 elementos lindos, que é aqui o grão de bico com o triptofano, o gergelim com todos os óleos que vão ajudar no trabalho do nosso cérebro, e outros, né, como o alho, o limão, o tomate, todos crus. Na alimentação viva a gente sabe que o cru está cheio da energia vital, do sol, né, ele ainda tem energia solar aqui. Então é um conjunto de alimentos lindos para fazer com o nosso corpo um potencial aberto, né, para os nossos canais espirituais. Então vamos lá. Qual é a diferença do jeito que eu faço o hummus para o jeito que a alimentação viva diz que deve ser feito? O grão de bico. A gente tem aqui um grão de bico totalmente cru, tá? Ao longo dos meus anos de caminhada, eu percebi que o grão de bico totalmente cru, o paladar é pouco aceito pelos meus alunos. São muitas alunas e eu vejo que uma minoria, olha, eu vou dizer assim, 10% conseguem comer o grão de bico cru. Então, o que as pessoas fazem? Elas param de comer. Porque falam, não vou comer cru, então vou comer outro grão. E eu achei isso muito ruim, porque ele tem um potencial nutritivo altíssimo. Eu desenvolvi uma técnica onde eu coloco ele na panela, eu aqueço ele passando dos 45 graus. Eu aqueço um pouco mais, eu quase deixo ferver. E aí eu desligo essa panela e deixo ele ali mais um pouquinho. O grão de bico, como ele é gordinho, mesmo passando, se você abre, você pega ele na panela e você abre, você vê que por dentro ele está completamente cru e ele está mais frio do que por fora. Então, dessa forma, eu consigo ter um grão que ele é diferente, ele está levemente mais cozido que o outro, muda a cor, mas com esse pequeno cozimento, ele ganha a palatabilidade que as pessoas conseguem comer. Então, ele vai perder um pouco do vivo? Vai perder. Só que ele não vai perder tudo, porque a curva de perda de enzimas, de vitaminas, ela é crescente. Então, quanto mais os graus, né, do meu aquecimento aumentam, mais eu perco. Então, se eu ferver esse grão de bico dentro de uma panela de pressão, ele vai perder um monte de coisa. Agora, se eu der uma esquentada, além dos 45 graus, mas que não seja tanto, eu consigo esse meio termo entre a saúde e o paladar. Né? Então, é assim que eu uso o grão de bico, tá? E é assim que eu ensino também no meu curso. Feito isso, a gente vai simplesmente bater esses ingredientes no liquidificador. Então, vou trazer aqui, vou deixar uma pontinha aqui para vocês verem. Eu coloco os ingredientes mais líquidos por baixo, porque o grão de bico é duro de bater. Ele não é fácil de bater, porque ele é grossinho, né? Apesar dele estar germinado, estar mais molinho. Então, eu vou colocar tudo que é líquido. O limão, o tomate, que formam bastante água, o tahine e o azeite. Um pouquinho de azeite, tá? Então, coloquei esses ingredientes. O azeite eu não vou medir, tá? Mas eu sugiro uma colher de sopa. Eu tô acostumada, eu sei meio no olho aqui. Vou colocar o alho também, que o alho é pequenininho, não vai atrapalhar esse processo. A gente vai entregar as receitas para os participantes, tá bom? Por escrito depois. As quantidades proporcionadas, certinho. E aqui eu vou dar uma batidinha para isso liquidificar.
acrescentar o grão de bico, detalhe, eu tirei a pele do grão de bico. É muito legal tirar a pele, porque a pele, ela não vai ter mais nutriente, não vai oferecer nenhum tipo de energia pra gente, mas vai roubar energia na hora da digestão. A digestão é um trabalho que rouba muita energia da gente. Então, eu tirei. Mas, para quem está começando, faça com casca, porque senão a gente começa a pôr tanta etapa, tanto trabalho, tem que germinar, tem que pôr na água, tem que pôr na peneira, tem que tirar a casca, que a pessoa se desanima. Então, se tirar a casca para você é muito agora, faça com casca e está tudo bem. Aí, num outro momento, que você já está com a prática de germinar, de pôr na peneira, aí você vai para o passo de descascar. A gente vai respeitando os nossos limites e avançando a cada dia na alimentação. Está tirado. Quem quiser aprender como tirar casca, a pelinha do grão de bico, de uma maneira mais fácil, entra no meu canal do YouTube, Juliana Gittel, e coloca lá, como descascar grão de bico. E vai ter um vídeo, tá? Eu não vou fazer isso agora para a gente não tomar muito tempo aqui e poder fazer mais rápido a nossa receitinha. Vou acrescentar também um pouco de água. A água é o mínimo possível, a gente vai acrescentando aos poucos, conforme a necessidade, tá? Vai precisar, porque senão não vai gerar. E o sal, né, gente? Falta um salzinho aqui. Comida sem sal não dá. Então, vamos colocar um salzinho aqui. Vamos ver. Juliana, enquanto você faz aí, tem uma pergunta da Anne no YouTube, que ela está perguntando se tem um substituto da semente de cânhamo, valor alto para aquisição. Olha, o leite de alpiste, ela pode usar o alpiste, tá? Ele é o segundo grão que mais faz aí as funções cerebrais se ativarem, e ele é super barato e a gente encontra em qualquer agropecuária da esquina, assim, é bem fácil, tá? Show, o cânhamo no Brasil é difícil inclusive de conseguir, tá? Tem mais alguma pergunta? Por enquanto, não. Tá. Por enquanto, não. Então, eu só queria falar um detalhe, na alimentação viva, a gente usa muito o liquidificador aberto, que é uma coisa que fala assim, nossa, mas vai voar tudo, como você enfia a colher dentro do liquidificador ligado? Então, para que você não encoste a colher na hélice, porque se encostar na hélice, vai quebrar sua colher, vai voar tudo para cima, vai ser um negócio horroroso. Basta que a colher sempre esteja encostada na parede, então você só desce com ela encostada na parede. Aí você vai em todas as paredes, assim, só na parede. Se você desencostar, pega na hélice. Então, a gente usa dessa forma para que não precise colocar tanta água e não tire o sabor, né, desse hummus. Então, agora ele está pronto. E a minha última dica, antes de eu finalizar a receita, é que a gente use bases vegetais. A gente está acostumado a passar no pão, né? Vamos comer hummus, vamos passar no pão, vamos colocar na salada. Mas dá para a gente fazer uma entradinha, por exemplo, com uma base do próprio tomate. Você pode passar ali um missozinho para dar um salzinho, e aí você cobre com o hummus e serve. Você pode fazer isso também com uma rodela de abobrinha. E aí, olha, você serve ali, vou fazer os dois aqui, para a gente montar o pratinho. Coloca ali no seu prato uma flor comestível, que pode ser também ingerida junto com a deliciosa entradinha com base de tomate. E tá pronto. Um alimento saudável, que ajuda no emagrecimento, que traz prana e que enche a vida da gente de energia. Isso é alimentação viva. Que maravilhoso, gratidão, querida, gratidão. Lembrando ao pessoal lá do YouTube, né, que para quem não, a gente vai colocar lá escrito no YouTube também, o e-mail do The World United para quem quiser as receitas. A gente está preparando aí um e-book e vai ter as receitas, então.
Grata, querida. Depois a gente vai ter um painel de interlocução, e aí você vai estar podendo trazer mais contribuições aí. Tem alguma fala a mais que queira surgir daí? Quero agradecer por todos que estão aqui e por esse espaço aberto para que a gente cresça juntas, né? Gratidão. A gente que te agradece pela tua disponibilidade e abertura do coração de estar aqui contribuindo com a gente nesse festival que com certeza vai reverberar aí. A gente chama